Acabou a paz, agora é só tiro, porrada e bomba no bolsonarismo. É dedo no olho, é cotovelada, é confusão, mó clima de barata voa. Olha, é cada um por si. A gente viu isso com muita clareza nas falas dos advogados de dois ministros generais do Bolsonaro. Estou falando primeiro do advogado do ministro general Augusto Heleno, que disse claramente que Augusto Heleno estava longe, não estava participando nada disso, não tem nada a ver com essa história de golpe, não. Claro, fazendo o seu trabalho, defendendo o seu cliente. Mas a treta mesmo, a coisa ficou séria na fala do advogado do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, general Paulo Sérgio, que o advogado falou que ele tentou claramente demover Jair Bolsonaro de qualquer ideia, qualquer iniciativa que pudesse levar o Brasil a um estado de exceção, medida de exceção. Olha, o bolsonarismo tá putaço com o cara e não é pra menos não, porque complicou pro Bolsonaro. Complicou e complicou muito. Por quê? Porque ele fala, olha, toda a ideia, toda a articulação, todo o trabalho partiu de Jair Bolsonaro. E meu cliente até que tentou acalmar a coisa e tudo mais. Isso aí até então nunca tinha acontecido. Existe uma ideia, uma noção em todo o militarismo de você proteger aqueles amigos, colegas, entre aspas, irmãos de farda, é a família militar. E aí, o Mauro Cid já tinha causado um imenso desconforto por conta de sua delação premiada que envolvia outros generais, inclusive hierarquicamente superiores a ele. Já tinha esse desconforto com o Mauro Cid, mas foi compreendido que ele tentou salvar ali a esposa, a filha mais velha e até mesmo o pai. General Lorena Cid, que estava numa situação complicada, estava na iminência de ser preso e tudo mais. Então, não acharam exatamente legal a postura de Mauro Cid, mas compreenderam. Aí, agora, tinha uma ideia de que seria um pega para capar, em que cada um sim tentasse salvar o seu, mas sem complicar o coleguinha. Eles até reconhecem Mauro Cid uma tentativa, em vários momentos, de tentar preservar outros irmãos de farda. Mas isso no final não foi possível porque a justiça estava muito bem equipada, muito bem informada, principalmente ali na investigação, né, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, e pressionou Mauro Cid com informações, com dados, para falar aquilo que ele não queria dizer. Agora, o que aconteceu ontem causou revolta brutal no bolsonarismo, porque até então toda a argumentação era de que, olha, não foi bem isso, a gente já estava tentando uma saída constitucional, era um debate de ideias, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando o advogado Paulo Sérgio diz claramente que tentou demover Jair Bolsonaro de qualquer medida de exceção, confirmado isso, quando a ministra Carmen Lúcia chega e pergunta, mas calma aí, demover do quê? O advogado confirma, de qualquer medida de exceção, coloca toda a seta, toda a responsabilidade, a culpa do processo em Jair Bolsonaro. E no estado fragilizado que ele está, hoje, dia 4, completando um mês de cadeia, um mês de prisão domiciliar, Jair Bolsonaro percebe que o seu único horizonte possível é a cadeia. Olha, eu tô quase naquela lógica da extrema-direita de direitos humanos para humanos direitos. Mas eu não vou chegar em tão baixo nível, não. Vou falar somente o seguinte: que cada um arque com a responsabilidade dos seus próprios atos. De acordo com o advogado do general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa de Bolsonaro, Jair Bolsonaro é quem estava tentando medidas de exceção. Que o ex-presidente arque com as consequências dos seus próprios atos. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. Eu começo na maciota no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia, por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho e ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade
econômica e financeira do canal. É muito mole, mas principalmente é muito barato o Clube de Membros da Fita, meu filho. O Clube de Membros da Fita, minha filha. Entre no Clube de Membros agora e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, que trampa aqui no YouTube brasileiro. Agradecendo ao querido Igor Braga, que pelo vídeo de ontem mandou aquele valeu, que essa gorjetinha aqui embaixo do vídeo aqui, ó, que você clica ali e manda o valeu. Pei, gorjetinha na veia, muito obrigado. Igor Braga, você ajuda de verdade a manter o trampo rolando por aqui. Faça você como Igor Braga e fortaleça o trabalho do jornalista uberizado, precarizado, que trampa aqui no YouTube brasileiro. Rapaziada, o papo, a conversa agora é com você, empresário esperto, você, empresária ligada, que quer a sua marca em contato, em diálogo com as melhores inteligências que frequentam, que habitam aqui a YouTubesfera. O canal, meu filho, minha filha, é anunciar no jornalismo independente aqui do YouTube. Por quê? Porque é só gente fina, elegante e sincera que frequenta esses canais e esse tipo de público, essa rapaziada que você almeja ali no seu comércio, no seu empreendimento. Portanto, mande um zap para o André Rodrigues, bora fechar esse apoio, bora fechar esse patrocínio, porque a sua empresa ganha com a melhor clientela do mundo, eu falo porque eu conheço, eu sei que é, e nós ganhamos o seu apoio, o seu endosso, o seu patrocínio para continuar o trampo por aqui. Bora fechar esse apoio, estamos aguardando o seu zap. Bora voltar na pauta do vídeo de hoje, que é esse clima de acabou o amor. Tiro, porrada e bomba, cada um por si. Vou ser sincero contigo que até demorou, velho. Nesses momentos, é cada um querendo salvar o seu mesmo. E, mesmo fazendo uso daquela lógica Homer Simpson, que é se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, é completamente do jogo quando se trata de um julgamento de uma organização criminosa, que é do que a gente está falando aqui, onde vários figurões se juntam para cometer um crime. Neste caso, um crime contra a democracia, um crime contra as instituições. Continuam sendo criminosos de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República e de acordo com a investigação da Polícia Federal. Nesse sentido, até demorou para começar um apontar o dedo para o outro. E é claro que isso gerou reação. O ex-ministro também do Bolsonaro, o Fábio Weingarten, foi para o Twitter e desceu o cacete na defesa de Jair Bolsonaro. O que ele disse? Vou pegar aqui a fala precisa do Weingarten, na matéria da Andréa Sadi, no portal G1, que está colada aqui na descrição do vídeo, como eu sempre faço, para que você, claro, tenha acesso, leia a matéria, dê o clique, que isso é importante demais. O que o Weingarten falou? Ele rebateu a teoria da defesa do Paulo Sérgio Nogueira, dizendo que uma turma que vivia no bate-a-sopra na orelha do presidente agia e criava teorias conspiratórias para se manterem vivos. E ele foi quem causou esse maior turbilhão, essa maior revolta junto aos bolsonaristas que ainda tentam estipular um discurso de defesa para o ex-presidente, porque ali fica muito claro que, quando a ministra Carmen Lúcia pergunta de quem se tratava, do que se tratava, fica claro, uma medida de exceção. Já em relação ao general Augusto Heleno, embora sim tenha tentado salvar o seu e culpar Bolsonaro, ele foi entendido como uma estratégia mais compreensível pelo bolsonarismo raiz, roots mesmo. Por quê? Porque, de fato, isso realmente aconteceu. Depois daquela fatídica reunião lá dos ministros que foi encontrada no material apreendido com Mauro Cid, em que Augusto Heleno diz claramente que se for para virar a mesa, se for dar um soco na mesa, tem que ser antes das eleições, a partir daquele momento em que ele assume, inclusive, que o GSI tinha agentes infiltrados na campanha do próprio Lula, ele se afasta de fato. Ele não fica naquele núcleo duro ali, convivendo mais intimamente com o Walter Braga Neto, que parece que era o grande mentor, de fato, um estimulador junto às Forças Armadas, tanto que é quem está preso nesse exato momento, além de Bolsonaro, evidentemente, digo militar de patente, é quem está preso. Mauro Cid já esteve por muito tempo, hoje é Braga Neto que está. Parece que Augusto Heleno, de fato, se distanciou e não causou tanta revolta assim nesse bolsonarismo mais encardido de redes sociais. Contudo, o ministro Paulo Sérgio Nogueira vai ter que provar, por meio de mensagens, por meio de outras formas que a Procuradoria não teve acesso, de que ele de fato tentou demover a ideia de Jair Bolsonaro de dar um golpe de Estado. O depoimento dos chefes, dos comandantes do Exército e da Aeronáutica não corroboram essa tese de Paulo Sérgio Nogueira. Por quê? Porque o que falou é que, quando ele chamou para uma reunião e foi entregar uma minuta, o brigadeiro Batista Lima
falou que sequer receberia se fosse algo que tivesse a pretensão da não assunção daquele que venceu a eleição, ou seja, de Lula. Então, não sei se os fatos comprovam, já recolhidos pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, comprovam a tese da defesa, mas que, caso comprove, ele pode aí escapar de uma condenação ou até mesmo ter sua pena bastante reduzida. O que, pensando numa perspectiva de progressão penal, é muito importante ter uma pena baixa. Por quê? Porque você cumpre um sexto. Um sexto de um número grande continua sendo um número grande. Um sexto de um número pequeno continua sendo um número menor ainda. Compreendem? Por isso que aqui é importante brigar por uma dosimetria generosa, mesmo que o seu cliente seja culpado. Por quê? Porque mais cedo ele estará na rua. Essa é a perspectiva de defesa e, claro, uma defesa que consegue uma pena pequena, nessa perspectiva da progressão penal, é uma defesa bem feita, cada um fazendo o seu. Impressiona que essa altura do campeonato, o Bolsonaro, que sempre foi um traidor de aliados, sempre abandonou aliados feridos pelo caminho tentando salvar o seu, neste exato momento, nessa altura da vida, fique surpreso com um comportamento assim, tal qual ele sempre teve. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou disso tudo, por favor? Comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha. Diga-me o que você pensa. Se chegou até aqui, é like, é joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do Clube de Membros atrás, entre você agora no Clube de Membros, mas caso não queira, pode fazer como o querido Igor Braga e mandar o seu valeu, que essa gorjetinha aqui, valeu Igor pela fortalecida, bem, valeu, gorjetinha na veia, fortalecida na fita. Muito obrigado, Igor. Ou então, você pode mandar o seu Pix. O Pix é pablocosta@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado brasileiro. Rapaziada, lembrando que amanhã, sexta-feira, não tem live. Não tem live por quê? Motivos de Goiânia Noise Festival. Um festival mais que tradicional aqui da minha cidade, o Goiânia Noise. 30 anos, 30 edições de Goiânia Noise, começou em 1995, já é uma lenda que se transforma numa tradição aqui da cidade. E claro, amanhã eu quero ver alguns shows que estarão por lá, tipo Garotos Podres, tipo Matheus fazendo rock, tipo Black Pantera. Então, por motivos mais que nobres, não terá live sexta-feira. Na outra sexta, estaremos aqui. Beleza? Rapaziada, uma ótima quinta-feira e eu termino com aquele clássico. É nóis!